De volta com o cenário político, nesta terça-feira, conversando com o secretário municipal de Planejamento de Mossoró, Frank Felizardo. Ele está aqui conversando com a gente sobre o cronograma de pagamento dos atrasados dos servidores da Prefeitura, que foi divulgado ontem pela administração municipal. Se você é servidor ou não, mas tem uma dúvida aí sobre este assunto, nossas redes sociais estão à sua disposição para você mandar a sua mensagem. Se identifica, manda a sua mensagem. Escolhe aí a rede social que você mais gosta de usar, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp ou o Twitter, e manda para a gente sua participação. Vamos dar sequência aqui, trazendo informações da Câmara. A Covid-19 também foi assunto na discussão na Câmara de Mossoró hoje. A sessão ordinária desta terça-feira debateu a criação de comitê para a doença no município. Para o vereador oposicionista professor Francisco Carlos, a criação do Comitê para Enfrentamento à Covid-19 pela Prefeitura é tardia e deixa a desejar. O município está lento na tomada de medidas. Nessa última semana mesmo, nós estivemos sugerindo que o município montasse o seu comitê técnico-científico para orientar a gestão municipal nas ações de combate ao coronavírus. Contudo, o município está confundindo o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus com o Comitê Técnico-Científico. O primeiro tem um caráter operacional, de execução de ações, de tomada de medidas. Ele é formado por secretários municipais, em sua maioria, de pessoas que conhecem a disponibilidade de recursos e os meios para executar as ações, orientadas pelo Comitê Técnico-Científico. O Comitê Técnico-Científico é formado por especialistas, por pessoas que têm o conhecimento das condições sanitárias, da dinâmica da pandemia, conhecimentos de estatística para produzir e tratar dados, para subsidiar o comitê de enfrentamento. No plenário, os vereadores do governismo chegaram a questionar a própria criação do comitê, mas todos concordam que a Prefeitura está fazendo o possível no combate à Covid. A Prefeitura toma as medidas básicas, mas é importante que essa equipe que está discutindo, que não possa também de forma extrema, fechar todos os comércios. Isso as pessoas vão passar necessidade, vários comerciantes já fecharam as portas devido àquele primeiro momento, e se vier fechar novamente as portas desses comerciantes, nós realmente vamos ter muitas dificuldades economicamente. E a nossa cidade é uma cidade que hoje já sofre com essa problemática. Então, eu acredito que o prefeito vai encontrar esse equilíbrio de ações junto a essa equipe que foi montada. Eu acredito que até amanhã, ou hoje mesmo, ele se prontificará em relação às ações que serão adotadas. Alguns vereadores questionam a falta de transparência da Prefeitura de Mossoró em relação aos dados da Covid-19 no município. Segundo estes parlamentares, o conhecimento destes dados facilitaria a tomada de decisões por parte da Prefeitura. Olha, a situação que nós temos é que não há uma transparência sobre o quadro no nosso município, né? Nós já sabemos que temos duas variantes da Covid no Rio Grande do Norte, mas nem sabemos se essas variantes estão no nosso município. Então, acho que a volta da testagem em massa da população, para a gente ter um quadro real da situação da pandemia no município, nos daria a condição de aí sim saber quais as medidas deveriam ser tomadas. Então, nesse momento, nós defendemos a retomada dessa testagem e também o atendimento dessas pessoas pelo centro de triagem na UPA. O município está seguindo as orientações tanto do MP como também da CESAP. Hoje tem o RN Mais Saúde Cidadão, que tudo é alimentado lá. Então, assim, as vacinações, elas são limitadas, né? Tem as pessoas da área de risco, tem as pessoas de idade, as pessoas acima de X idade, e aí vem diminuindo até que o volume de vacinas chegue a atender um público maior. Mas até então, todas essas informações são alimentadas nesse sistema, que é esse portal, que é o RN Mais Cidadão. Inclusive, o Ministério Público e a CESAP acompanham esses dados. Aí a discussão lá na Câmara Municipal de Mossoró, Vanúvio. Eu fiquei sabendo, depois que eu saí, teve vereador, inclusive, que
da bancada governista que concordou que não devia, que o comitê nem é tão necessário assim, basta o prefeito tomar a decisão. É bem assim que funciona. Aí teve outro vereador governista que foi fazer o discurso para emendar e não deixar a bancada governista numa situação vexatória com essa opinião, mas enfim, fato é, realmente a orientação é que existam os dois comitês, o comitê de ação, o comitê de decisões, que é o comitê político, realmente, se falando para simplificar, e o comitê científico, formado por um corpo de especialistas que vai analisar e que vai avaliar e recomendar, de acordo com a realidade do município, recomendar o que, tecnicamente, o que a ciência manda, o que a ciência recomendaria, o que a ciência pensa em relação àquela realidade vivenciada. Aqui em Mossoró só foi criado o das decisões, o político. Então, vamos ver como é que esse grupo, esse comitê vai discutir, vai se basear para tomar decisões. Fato é, está tardio já, viu? Desde quinta, sexta-feira, que no âmbito estadual já se vem discutindo essas questões, que já se vem fazendo recomendações aí aos municípios. A situação de Mossoró não está difícil como a região metropolitana, mas está ficando, também não está fácil. Então, é importante que o município de Mossoró haja em relação a isso. A informação é que estaria tendo reunião nesse momento, mas ainda não recebemos nenhuma novidade ou informação sobre isso. O prefeito anunciou através do Twitter que iria acontecer este encontro virtual, né, com os membros do comitê. A gente está aguardando novidades sobre este assunto e um possível novo decreto, né, mais restritivo das atividades, visto que o governo do estado publicou um no sábado e até agora Mossoró não se pronunciou. Inclusive, Vonúvio, um grupo de empresários, de representantes da classe empresarial, divulgou uma nota em âmbito estadual, dando um posicionamento em relação a essa questão do fechamento, limitação e fechamento dos bares no estado, essa questão do funcionamento até as 22 horas, disse que essa é uma decisão que, se for tomada, está sendo tomada de forma generalizada, que nem todos descumprem as recomendações sanitárias e que isso pode causar um prejuízo grande para estes bares, que pode ocasionar fechamento dessas empresas e uma consequente crise também para o poder público, que deixará de recolher impostos. Esse é o posicionamento dessa nota, aí num resumão que eu fiz. É a nota que foi assinada pela FEComércio, pela SET FEComércio, pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Associação Brasileira de Bares. Tem aí, eu acho que pelo menos aí umas 8 associações e entidades representativas dessa classe. Vonúvio. Tá, vamos dar sequência, então, à nossa entrevista, Carol, com o Frank Felizardo, que é o secretário municipal de Planejamento. Carol. Secretário, em relação ao terço de férias, a gente já tem, inclusive, uma pergunta aqui da Maria, no nosso WhatsApp. Ela diz que nada está sendo falado sobre o terço de férias e ainda existem servidores que precisam receber esses valores. Qual é o posicionamento da Prefeitura? Carol, com relação ao terço de férias, a gente deu início à prioridade ao 13º de dezembro e folha de pagamento de dezembro. O terço de férias ele aconteceu, a suspensão, em função das características das permissões do governo em função da realidade da pandemia, que houve a possibilidade de suspensão de alguns pagamentos de vencimentos. Então, o terço de férias, ele entrou nessa composição, ele não é um valor esquecido, nós simplesmente demos a prioridade àquela folha de pagamento que já tinha-se o levantamento, que já tinha todos os dados e a gente tinha a composição bem clara para pagamento. Foi feito esse calendário, que foi o calendário que nós nos comprometemos no mês passado. Então, o terço de férias, a gente entra numa nova discussão para terço de férias e para terceirizados. Que talvez vocês devam até fazer essa pergunta. Isso. Mas a gente já pode até adiantar essa informação.
Essa semana a gente começou a discussão também com as empresas terceirizadas. Porque o pagamento, na realidade, acontece para a empresa terceirizada. E a empresa terceirizada faz o repasse para os seus funcionários. Essa discussão ela tem que acontecer individualmente, já que existem contas individuais, contratos individuais, cada um com as suas características, e essa negociação está acontecendo individualmente com cada empresa para que a gente tenha, em um curtíssimo espaço de tempo, uma programação para esse pagamento de terceirizados, juntamente com a possibilidade de cronograma do terço de férias. Secretário, a gente trouxe ontem, de forma bem detalhada, o cronograma de pagamento desse atrasado. Começa em março, né? Segue aí com pagamento de 13º, de forma escalonada, e alguns outros benefícios de dezembro do ano passado serão repassados entre janeiro de 2022 e junho de 2022. Ou seja, tem início em março deste ano, supera um ano e vai até metade do próximo ano. Não seria tempo demais para fazer esse repasse desses valores que os servidores municipais estão esperando, estão necessitando? Viu? Sinceramente, o ideal era que nós tivéssemos condições de fazer o pagamento de imediato. A prefeitura não tem o interesse de negligenciar esse pagamento. Só que, imagine, você encontrar a situação financeira do município com estas folhas em atraso, com estes pagamentos em atraso, e mais um montante de mais de 400 milhões de dívidas de curto prazo, onde você tem um orçamento de 689 milhões para gerenciar durante o ano, é humanamente impossível você conseguir conciliar as duas contas. Então, eu tenho um passivo de curtíssimo prazo de 400 milhões, que eu devo... que o compromisso desses 400 milhões é para se tratar em um ano, no máximo 1 ano e meio. Nós fizemos um levantamento, definimos prioridades, o servidor foi identificado como prioridade. É tanto, se você der uma analisada na estrutura do cronograma que foi feito, a primeira parcela de março, ele é referente a um percentual de variáveis de insalubridade para o pessoal que estava diretamente trabalhando com Covid. Então, a prioridade, a gente vive hoje no mundo de pandemia e esses profissionais, eles tiveram sim uma priorização para pagamento já em março. Logo no mês seguinte, a gente faz um escalonamento daquele valor fixo do 13º de dezembro, que é o valor que todos os servidores deveriam ter recebido normalmente no mês de dezembro. E nós fizemos um escalonamento, ele vai basicamente até o final de 2021. O interessante era que nós tivéssemos condições de fazer o pagamento integral. E o nosso compromisso foi buscar um cronograma que já desse ao servidor uma certeza de que ele vai receber. O complexo e o que a gente entende que seria horrível num momento desse é que eu não dissesse nada. Eu poderia simplesmente aguardar a possibilidade de captação de novos recursos e tentar pagar quando desse tempo, quando desse certo. A ideia não foi essa. Foi que nós nos comprometêssemos desde já com esse pagamento. Vamos fazer um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais aqui no Cenário Político.